Olá, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou a psicóloga Tassiana. Eu realizo atendimento clínico e supervisão online. Eu sempre deixo aqui embaixo na descrição os links para quem tiver interesse em atendimento online e também, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Eu vou deixar aqui embaixo também na descrição os links para quem tiver interesse no meu curso online Liberte-se de suas crenças limitantes. Eu estou realizando a Black Friday. Então, ele está com 30% de desconto e pode ser parcelado em até 12 vezes de R$ 39,00. Então, não perca, entrem aqui no link. E também, se você tiver interesse em ser afiliado do meu curso, também pode entrar aqui no link que eu explico como que você pode ser afiliado e ter uma renda extra. Bom, hoje eu vou falar sobre a diferença entre o narcisismo e a psicopatia. Os dois, eles são um traço da personalidade, né, que traz uma patologia. Então, eles são um transtorno de personalidade. O narcisismo, ele pode ser considerado como um transtorno de personalidade narcisista e a psicopatia como um transtorno de personalidade antissocial. Os dois têm algumas características, né, parecidas, como o egoísmo, a falta de empatia, né, a insensibilidade ao sentimento ali do outro, também a manipulação, né, das outras pessoas para conseguir aquilo que eles querem, mas existem diferenças entre eles e muitas vezes há uma dificuldade, né, de se diferenciar, de saber qual é qual. Então é muito importante trazer aqui para que vocês possam entender a diferença entre os dois. Mas antes de falar isso, eu vou falar um pouco sobre cada um dos dois separadamente. Eu vou falar só um pouco aqui, mas eu já fiz outros vídeos, né, falando mais detalhadamente sobre o narcisismo e sobre a psicopatia. Eu vou deixar aqui em cima o link para quem tiver interesse, né, em saber um pouco mais nesses vídeos. Mas eu vou começar aqui falando um pouco sobre o narcisismo, que, como eu falei, é um transtorno de personalidade narcisista. E ele se caracteriza pela pessoa ela achar que ela tem que ser ali superior, que as pessoas têm que fazer as coisas para ela, têm que admirá-la. Então, ela acaba trazendo, né, esse egoísmo, muitas vezes esse desprezo pelo outro, né? Porque quer ser colocado ali como superior, né? Não tem uma empatia pela outra pessoa. E também a principal característica ali é ele querer que os outros o admirem. Então, o narcisista, ele acaba fazendo de tudo para chamar-lhe uma atenção, porque ele quer que a outra pessoa fale, nossa, olha como que ele é admirável, como ele é superior, como é a mais. Então, ele busca o tempo todo essa admiração do outro. Mas por trás, né, desse sentimento ali, né, que ele tem, desse mostrar ali de superioridade, né, desse ar que ele tem ali um ego frágil. Então, muitas vezes essa pessoa, ela acaba tendo ali muitas vezes inseguranças, ela acaba não se sentindo ali tão a mais, né, tão superior como ela demonstra, né? Então, muitas vezes ela tem uma baixa autoestima, ela tem ali um ego frágil, mas ela se utiliza ali, né, dessa capa ali, de certa forma, para poder se colocar mais. Então, ela menospreza muitas vezes as outras pessoas para poder esconder isso e reforçar ali para as outras pessoas essa superioridade que elas querem que os outros vejam. Já a psicopatia, ela pode ser considerada como um transtorno de personalidade antissocial e são pessoas que elas entendem ali o bem e o mal, mas elas não sentem culpa, elas não sentem remorso, então elas não são ali pessoas inseguras, elas têm um aspecto perverso. Então essas pessoas, elas acabam também agindo de uma forma egoísta, com falta de empatia, mas elas não têm ali uma emoção. Então, elas não sentem ali, né, uma tristeza, uma culpa, elas agem basicamente como manipulação para ter coisas do jeito que elas querem. Então, elas se utilizam das pessoas, das coisas, elas usam ali, né, as situações para benefício próprio, para conseguir aquilo que realmente elas querem. Então, elas podem ter atitudes muito perversas com as outras pessoas ali nas situações e de uma maneira bem fria ali e calculista. E também os psicopatas, eles podem ser narcisistas, ter características ali narcisistas,
por eles colocarem tudo, né, em volta para eles mesmos, né? Então eles também querem, né, os benefícios próprios. Então, nem todo narcisista é um psicopata, então pessoas que são narcisistas, elas podem não ter ali uma psicopatia, mas os psicopatas, na maioria das vezes, são narcisistas, né? Tem características ali, né, narcisistas. Mas então, qual que é a diferença entre eles, né? Como identificar? Eu vou trazer aqui 4 diferenças entre eles para que vocês possam entender um pouco melhor. A primeira diferença é que os narcisistas, eles podem ter esses traços da personalidade, né? Vindo de uma parte genética, mas também pode vir de partes ambientais. Então pode ser que o narcisista cresceu em uma família ali desestruturada, né? Uma família que trouxe bastante prejuízo e que fez com que ele não conseguisse desenvolver a sua autoestima, a sua autoconfiança. Então isso acaba trazendo essas inseguranças dele, né? Essa forma dele agir, de querer ter esse reconhecimento, de estar ali, né, de certa forma, no centro ali das atenções. Agora, já o psicopata, segundo estudos e investigações, se mostra que isso já acontece desde o nascimento. Então, o psicopata, ele já tem esses traços da personalidade desde ali que nasceu, desde criança. Então, não é algo necessariamente que ele conviveu numa família que foi ruim. Às vezes pode ser uma família boa, uma família que trouxe uma boa estrutura ali para ele, e mesmo assim essa pessoa ter os traços ali, ter uma psicopatia. Então já se vê até em crianças muitas vezes que eles já têm atitude ali perversa, atitudes ali que não têm uma emoção, que demonstram uma frieza. Uma outra característica é que os narcisistas, eles acabam tendo comportamentos ali de ansiedade, de depressão, então eles ficam ali para baixo, muitas vezes eles têm sentimentos exagerados, né, até de vitimismo, então eles têm ali uma emoção ali exacerbada, eles demonstram isso. Já os psicopatas, eles não têm essas emoções, então eles não ficam ansiosos, eles não ficam deprimidos, eles podem até mostrar, ter uma gama ali de emoções, mostrar para as outras pessoas, mas quando eles demonstram isso para os outros, muitas vezes é para uma questão de manipulação, tem um interesse maior por conta daquilo, então eles podem estar chorando porque eles têm um interesse maior lá na frente, eles podem estar demonstrando ali uma ansiedade por uma manipulação, então tudo tem algo calculado por trás. Uma outra diferença é que os narcisistas, eles têm uma dificuldade de lidar com críticas. Então, até como eu disse ali, eles têm um ego um pouco fragilizado. Então, eles têm uma dificuldade com a outra pessoa quando ela critica, quer colocar para baixo. Então, o que acontece? Eles muitas vezes acabam querendo ali se vingar ou fazer coisas ali para mostrar que eles são superiores. Então, eles se sentem bem, eles se sentem no controle quando eles conseguem, né, mostrar ali, se vingar, mostrar que eles não são aquilo, se colocar como superiores, né? Então, isso faz parte ali de uma característica deles. Já o psicopata, eles não se importam com as críticas. Eles não estão preocupados com isso, com o que os outros pensam. Então, o que acontece? Quando alguém critica ali ou fala algo deles, eles ficam indiferentes, eles ignoram ou se afastam. Mas quando eles fazem alguma coisa ali, ou para se vingar, ou algo nesse sentido, é porque tem algo de interesse deles. Não é necessariamente porque alguém criticou e feriu ali o ego dele. É porque eles querem algo em troca, né? Eles têm alguma manipulação, têm algum interesse. Então, se eles vão fazer algo, eles vão calcular, eles não vão agir por impulso. Eles vão fazer ali tudo calculado para um benefício maior, por algo maior que eles têm ali de uma manipulação. E uma outra diferença também é que os narcisistas, eles têm uma preocupação muito grande com a rejeição, com o que as outras pessoas, né, vão falar, com o fracasso. Então, eles têm muito medo de falhar, de demonstrar que eles não são superiores. Então, eles têm uma insegurança muito grande, né, e eles sofrem com isso. Já os psicopatas, não. Então, eles não têm medo, né? Eles não têm essa insegurança, então eles são corajosos, né? Eles não têm medo da falha. Então, eles se arremessam mesmo, eles fazem as coisas, eles não têm esse tipo de insegurança, né? Então, isso faz toda a diferença ali também. Então, percebem?
como há uma diferença entre os dois, e é muito importante de ser observado e ser analisado ali com calma, né, e saber, né, as pessoas, né, que a gente está lidando, saber um pouco ali da diferença entre eles. E é importante de falar também que o tratamento, ele existe. Os transtornos de personalidade, né, por eles serem um traço ali da personalidade, ser uma estrutura, então muitas vezes é mais difícil realmente de ter algumas mudanças, mas é possível se a pessoa ela quiser mudar, ela tiver uma vontade mesmo, né, de ter uma mudança efetiva, ela pode fazer um tratamento psicológico, um tratamento medicamentoso, então ela pode sim mudar até algumas características dela, né, formas dela de agir, de pensar. Mas tem uma questão, a psicopatia é mais complicada, porque os psicopatas, por eles não sentirem culpa, remorso, por eles não terem um sofrimento, muitas vezes eles não vão buscar uma ajuda psicológica, eles não vão querer mudar. Então é muito difícil um psicopata ir num psicólogo, né, porque está tendo algum sofrimento e querer ter uma mudança. E se eles vão, muitas vezes é por uma manipulação, por algum interesse por trás que eles têm de estar buscando essa ajuda. Diferente, né, do transtorno de personalidade narcisista, né, e dos outros transtornos de personalidade em que há um sofrimento, né, um narcisista, muitas vezes ele sofre com aquilo que ele está trazendo, ele tem as inseguranças dele, então muitas vezes ele pode sim vir a buscar um tratamento, né, e se ele quiser realmente mudar, ele ter, né, essa mudança efetiva. Então isso também é uma diferença aí entre os dois. Então, eu espero ter ajudado. Curte, comenta, compartilha para que outras pessoas também tenham conhecimento sobre o assunto e se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber os meus próximos vídeos. Se tiverem novas sugestões de vídeos, também podem deixar aqui embaixo nos comentários. Eu agradeço e até mais!